Bom dia, pessoal! Vamos começar nossa aula de redação e a gente vai continuar falando sobre a temática referente a problemas sociais. A gente já falou sobre bullying, a gente já falou sobre racismo, a gente já falou sobre o preconceito de uma forma geral e agora a gente vai dar um enfoque especial à desigualdade social. Vamos lá? Galerinha, essa tela retrata exatamente o que seria uma desigualdade social, que é a nossa temática de hoje. Então, gente, observando isso, o que vocês entenderiam por desigualdade social? A gente pode dizer que é a diferença existente entre as diferentes classes sociais. A gente deve levar em conta fatores econômicos, né? Quem tem dinheiro, quem não tem, quem tem mais dinheiro, quem tem menos dinheiro. Os fatores educacionais, quem tem mais oportunidade de estudo, geralmente são as pessoas que podem concluir até o ensino médio, entrar numa faculdade, fazer uma pós-graduação, uma especialização, um mestrado e um doutorado. Geralmente as pessoas que não têm essa condição financeira, eles dificilmente conseguem sair até concluir um ensino médio ou fazer uma faculdade, dificilmente. E a gente não pode esquecer também a questão cultural, porque onde se vive, se cria-se um costume, e isso é cultura. Então, você retrata aquilo que você vive. Logicamente, se vocês vivem em lugares, em ambientes diferentes, vocês vão retratar culturas diferentes. Então, a desigualdade social, gente, é um mal que afeta todo mundo, em especial os países que ainda encontram-se em vias de desenvolvimento, como, por exemplo, o nosso país, o Brasil. A princípio, de uma forma simplificada, a gente pode dizer que a desigualdade pode ser medida pelas faixas de rendas comparadas. Tipo assim, quem tem mais renda é rico, quem tem menos renda é pobre, como eu falei, de uma forma simplificada. Vale lembrar que existem outros fatores que podem ser usados para medir a desigualdade social de um país. Lembre, quanto maior a desigualdade, maior é a pobreza de uma sociedade. Bom, os outros fatores são o índice de desenvolvimento do país, como eu já falei, a renda. Essa renda a gente chama de renda per capita. E o nível de escolaridade. E esses fatores vão determinar em qual classe a pessoa pertence. E como é a desigualdade social no Brasil? Gente, olha, o Brasil é um país... E qual é a consequência disso? O crescimento de crianças e jovens sem preparação para a vida. Então, muitos deles não conseguem oportunidades de estudo, não estão preparados para o trabalho e acabam se tornando marginais, né? Não porque eles querem, mas porque não tem, por falta de alternativa. E aí, o que a sociedade enxerga essa situação? De que forma? Olha, a sociedade é representada por Suzanita, vocês já sabem disso, já expliquei para vocês. E olha com o que ela fala. Ora, você não entende que são pobres porque querem? Olha só, as pessoas são pobres porque querem. Use sua cabeça, sua tonta, use sua cabeça. E você já conhece Mafalda, sabem que ela é muito mais consciente, ela fica pensando, meu Deus. Pense nos barracos onde eles moram, naquelas porcarias de imóveis, nas roupas que eles usam. Você não percebe que além de ganharem pouco, ainda tem a mania de investir em coisas de má qualidade? Que eles sempre vão ser pobres desse jeito. Continuando, lembrem, Suzanita representa a sociedade, tá? Então veja o que ela diz. Não tenho nada contra os pobres, pelo contrário, acho que precisam de ajuda, de compreensão. Olha a carinha de Mafalda, concordando com ela. E tem mais, agora já aqui, veja que mudou a expressão de Mafalda, significa que ela vai falar algo que ela não concorda. O que ela disse? Estou convencida de que a maioria das pessoas pobres não faz isso por maldade. Como assim, gente? E aqui embaixo, quantos acessam a rede? E aí você vê a resposta que retrata um universo totalmente diferente. Eles dizem assim, nenhum, eles dormem no chão mesmo. Ela fala aqui rede em relação à internet e aqui a rede na questão fazendo referência aonde eles vão dormir. Nessa outra vinheta diz assim, Júnior, hoje jantaremos fora. Aí faz a comparação com a outra realidade. Juca vai lá fora e consegue algo para o jantar. Olha a brincadeira que eles falam com a palavra fora. Fora quer dizer, vai jantar num restaurante, já que o fora tem outro sentido. Aqui vai explorar mais a questão política, né? Trazendo uma crítica bastante forte referente a essa desigualdade social. Veja, o que você quer de presente para o Dia das Crianças? Qual é a resposta da criança? Eu quero um futuro.
Aí essa senhora diz: que coisa feia, menina, não tem educação, não? O menino responde: eu não tenho nem educação, não tenho saúde, nem segurança. E aqui você vê um pessoal que está numa favela olhando para o centro da cidade, que a gente percebe claramente aí a ruptura entre os dois ambientes, são completamente diferentes. E o menino diz assim: pai, eu quero morar naquele mundo. Já que vocês já entenderam o que é desigualdade social, como é a desigualdade social no Brasil, o que causa a desigualdade social, quais são as consequências disso, vocês já podem escrever. Então, a gente vai para a produção textual. Eu trouxe um texto que a gente chama de texto dissertativo, argumentativo, como a gente vem trabalhando, né? Observe que esse texto foi organizado em um parágrafo, acompanhem com a professora, 2, 3, 4. Eu quero que vocês façam no mínimo 3. Pode fazer 4? Pode. Qual é o mínimo? 3. Pode fazer 2? Não. Por quê? Porque vocês vão dividir sempre assim. O primeiro parágrafo a gente chama de introdução, que é o início da história. Nesse caso, nós temos 2 para o desenvolvimento. No de vocês podem fazer somente 1 para o desenvolvimento. E o último é a conclusão, que significa fechando a ideia. Lembrando que cada parágrafo vocês devem fazer quantas linhas, crianças? Vejam aqui quantas a gente usou aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, que é a média que eu sempre falo para vocês. Não vou repetir isso hoje não, tá? Então, veja. O que ele disse aqui? Desigualdade social. Atualmente, a desigualdade está por todos os cantos. A principal causa disso é a pobreza, que ocorre nos lugares menos desenvolvidos. Não há, de fato, uma forma para combater esse mal comum. Um fator principal para a desigualdade é a má distribuição de renda. Então, o que é que causa essa desigualdade? A má distribuição de renda. Muitos ganham pouco, poucos ganham muito, e isso acaba gerando um desequilíbrio. A má distribuição de dinheiro ocorre por causa do mercado de trabalho. Veja, ele vai explicar por que alguns ganham mais dinheiro do que o outro. Por causa de quê? Uns estão bem preparados, aqueles que estão bem preparados conseguem um bom trabalho que paga melhor. E aqueles que não tiveram oportunidade, porque tiveram que estudar, trabalhar, não tiveram como estudar, não tiveram como se especializar, acabam aceitando um trabalho que não pague tão bem. Onde muitas vezes aparece um alto salário em que não exige tanto esforço. Já outros, como os bombeiros, por exemplo, precisa fazer uma greve para receber um aumento. A má educação é a grande vilã. Ele acha que uma outra causa, né? Lembra que eu falei de alguns fatores da desigualdade social, que não é só a renda é só um dos motivos, mas a questão da educação, a questão cultural, tudo isso faz com que você determine que classe social a pessoa pertence, lembram disso? Então, a má educação é a grande vilã se tratando da desigualdade. Muitas pessoas não recebem um ensino qualificado, que a pessoa esqueceu de fazer a concordância, né? Muitas pessoas estão no plural, o recebe tem que também estar no plural. Muitas pessoas não recebem um ensino qualificado, em grande parte por falta de recursos. Como consequência, acabam ficando sem preparo para o mercado de trabalho, tendo que receber salários mínimos para sobreviver. E fechando o texto, diz assim: uma possível solução para a desigualdade social seria a melhora na educação. Muito bom isso aqui, ó. Uma possível solução para a desigualdade social seria o quê, gente? A educação. Porque se você está preparado para o mundo, se você está preparado para o seu trabalho, você vai ter mais oportunidades, né, de emprego. E aí você vai poder escolher aquele que paga melhor. Então, você vai ter uma qualidade de vida melhor. Com isso, as pessoas ficarão mais qualificadas e, consequentemente, a economia ficaria alta. Então, ele fala assim: se todos tivessem um bom emprego, se todos ganhassem bem, acabaria a pobreza, tá? Entenderam como é que vocês vão fazer? Então, vocês vão fazer o texto falando sobre desigualdade social. Vocês podem falar o que é a desigualdade social. Vocês podem falar como é essa desigualdade social. Por que isso acontece aqui no Brasil? Pode falar o que causa, quais são as consequências e como a gente poderia resolver esse problema lá na conclusão. E o que é que vocês acham? Entenderam? A gente já trabalhou essa temática no ano passado, só que numa outra estrutura, não como texto dissertativo, como a gente está fazendo esse ano.
a gente trabalhou em forma de poesia e poema, como a coleguinha de vocês, Lana, do 7º ano B, vai ler no próximo slide o texto que ela fez o ano passado, tá? Vocês vão ver que fala sobre a mesma coisa, só que de uma forma diferente. E aí, eu tirei dos textos produzidos do ano passado alguns trechozinhos que, se vocês quiserem, vocês podem copiar. Se perguntarem, professora, eu posso copiar, não tem problema nenhum? Pode, só que você vai pegar o trecho que eles produziram lá no texto dele, num outro contexto, e desenvolver na sua ideia. Como assim? Vejam, aqui tem. Um aluno tinha escrito isso aqui e eu separei. Ó, o principal fator responsável pela desigualdade é a falta de educação e de qualidade de tecnologia de ponta. Tá. Aqui. Um dos problemas é deixar de estudar. Sim, isso é muito importante. E aqui, ó, você pode até ligar com essa outra ideia, que é inclusive de outro aluno. O ciclo se repete, as desigualdades sociais disparam. Quer dizer, no momento que ele desiste de estudar, porque tem que trabalhar, né? Falta oportunidade de se especializar, o ciclo vai se repetir, ou seja, a pobreza continua, porque se ele não está qualificado, ele não tem um bom emprego. Se ele não tem um bom emprego, ele não tem um bom salário. E assim sucessivamente. Isso é a ideia do ciclo que se repete. Aqui tem outro, ó. O brasileiro precisa de oportunidade. Eu botei essa observação no caderninho dele aqui, ó, dizendo assim, que tipo de oportunidade? Eu disse, deixa essa ideia evidente no texto, explique melhor, desenvolva a sua ideia. Então, que tipo de oportunidade o brasileiro precisa? Precisa de mais estudo, de mais financiamento do governo em relação a isso, pensar no jovem que ainda não teve nenhum emprego, pensar no jovem que quer estudar, mas não tem como, enfim. O governo deve investir em educação de qualidade, aqui ótimo, ó, para formar cidadãos aptos, excelente isso aqui, ou desenvolver novas tecnologias. É preciso que sejam adotadas medidas públicas. Aí eu coloquei na frente no caderno dele. Quais? Quais medidas públicas? O que vocês podem pensar nisso? Que medidas públicas é possível poder facilitar, para poder ajudar ao jovem que quer se especializar? Que seja possibilitado alguns cursos gratuitos em que eles possam se desenvolver, né, na sua área de trabalho, na sua área de estudo. E aqui, a inserção desse jovem no mercado de trabalho para que ele possa mudar essa situação de vulnerabilidade e trabalhar com dignidade. Muito bom isso aqui. O Brasil precisa de governo de verdade, um presidente que nos traga lealdade. O Brasil precisa de mostrar mais respeito, que entenda nossos direitos e defeitos. O Brasil precisa de mostrar mais resistência, que assim ganhamos real independência. O Brasil precisa de mais carinho, mas não vai conseguir se tentar ter sozinho. O Brasil precisa de mais moradia, assim teremos muito mais alegria. O Brasil precisa de melhor assim, mas não vou continuar, pois esse é o fim. Gostaram do texto de Lana? Eu adorei. Bom, já finalizando, eu quero lembrar que naquele slide anterior, onde eu coloquei os trechos de redações que eu peguei do ano passado, vocês não são obrigados a copiar não, tá? São sugestões, mas se copiarem, devem desenvolver a ideia, beleza? Bom, tchau pessoal, um grande beijo em seus corações e até semana que vem.